Quem visita Coimbra pode visitar também o Seminário Maior desta Diocese, enfim, uma casa de formação com 250 anos, mas que agora é sobretudo uma casa para visitar. Foi essa a proposta do atual reitor e é com ele que vamos conhecer os espaços que são divulgados e que são propostos agora a quem visita Coimbra. Padre Nuno Santos, muito obrigado por acolher o programa Eclésia. Que proposta é esta de visitar o Seminário Maior da cidade? É uma casa que nos é muito querida, como Diocese de Coimbra, e é uma casa que nos diz muito a todos aqueles que aqui estudaram, aqueles que são padres, tantos que não são padres, mas por aqui passaram muitos anos das suas vidas, e que queremos que este património, quer artístico, quer espiritual, possa ser usufruído e fruir também a outras pessoas, a história e a vida de outras pessoas. E é essa a proposta que fazemos. Convidamos para entrar na nossa casa. Que é da Sagrada Família, porquê? Sagrada Família, portanto, tem a ver com o Dom Miguel da Anunciação, que ao escolher ao tomar a decisão de fazer este seminário, escolheu esta referência da Sagrada Família de Nazaré e que acompanha todo o percurso mesmo do seminário. Desde a entrada, desde a porta de entrada? Desde a porta de entrada. É uma porta muito bonita que veio de Bolonha, é uma porta em ferro e em bronze, e que tem depois, mais próximos, podemos ver exatamente três conjuntos de letras, Jesus, Maria e José, e no fundo é na família que a vocação surge. E é muito interessante voltarmos a fazer esta referência. É na família que a vocação surge, queremos que seja nas nossas famílias hoje que as vocações possam continuar a surgir, particularmente as vocações de consagração, mas também, e de modo especial, de presbiterais, de sacerdócio diocesano, e também queremos que esta casa seja uma casa familiar e que possa receber muitas das nossas famílias. Hoje a receber o programa Eclésia. Vamos então? Vamos. Muito bem, obrigado. Padre Nuno Santos, que proposta é feita então a quem chega aqui a esta casa para visitar os diferentes espaços? A grande proposta é entrar. Entrar num espaço que tem 250 anos, tem uma história muito rica, por aqui passaram muitos seminaristas, muitas pessoas, e queremos que essa experiência possa ser hoje alargada a outras pessoas. Pessoas chegam aqui e entram em contacto com a Dona Arminda, pergunta à Dona Arminda em português, francês, inglês ou noutra língua qualquer como é que são as visitas. A Dona Arminda diz como é que são, os preços, faz o acolhimento e as pessoas depois aguardam. Portanto, de hora a hora é feita uma visita guiada por algumas pessoas que estão aqui presentes. Hoje temos cá a Daiane, que é uma das pessoas que pode fazer essa visita, e depois o percurso tem cerca de 50 minutos. Será para conhecer a casa e será para contar um bocadinho dessa história. Vamos então aos locais principais, aos sítios marcantes desta visita, que começa precisamente aqui diante desta pintura. Sim, esta pintura é de Dom Miguel da Anunciação, o bispo responsável pela criação deste seminário, que abriu em 1765. E, portanto, é com o Dom Miguel da Anunciação que se começa a contar a história do seminário, a história também desta construção e também enquadrado no desejo que foi decorrente do Concílio de Trento, da importância dos seminários dessa função. A visita tem vários objetivos, desde logo de facto abrir este espaço, porque eu acho que pela sua arte, pela sua cultura, o espaço foi sempre um espaço muito rico. E como espaço, nós não temos, diria, o direito de nos fecharmos e de fecharmos uma história tão rica. E, sobretudo, também um espaço de espiritualidade. Não queremos, com esta abertura, perder identidade. Queremos só abrir essa identidade que é nossa, um seminário, continua a ser um espaço de formação, não agora com os nossos seminaristas maiores que não estão cá, mas continua a ser um espaço de formação, um espaço de discernimento vocacional, mas que queremos abrir a outros, até permitir que outros conheçam o espaço, mas também se sintam tocados por essa dimensão da espiritualidade. Um dos objetivos desta visita também não é só a explicação histórica ou encher a visita de imensas explicações. O objetivo também é a fruição. Por exemplo, temos aqui o jardim interior. E o facto de podermos passar neste jardim, de imaginar uma história, uma comunidade aqui de irmãs que estava
neste espaço também que servia esta casa e serviu esta casa até há muito pouco tempo. Pensar que por aqui passaram imensos jovens, uns que foram ordenados padres, outros que não. Basta só recordar o Padre Américo, que é uma figura ímpar da cultura portuguesa e do ministério, do exercício do ministério. Também houve referências que o próprio pai de Mário Soares passou por aqui. Exatamente, fez cá a sua formação. E, portanto, por aqui pessoas mais conhecidas, alguns cardeais, hoje que são cardeais, que estudaram cá. O nosso bispo, Dom Virgílio, estudou cá como seminarista, hoje é o bispo desta diocese. Eu próprio estudei cá durante 6 anos. Portanto, por aqui passou muita gente, uns que foram ordenados, outros não. E esta casa, pretendemos que seja um percurso também para fruir desses espaços, dos espaços da própria casa. Uma das riquezas desta fruição é poder passar por lugares que são hoje ainda habitados. Uma das questões que me colocam muitas vezes é se vamos visitar um museu. Não, vamos visitar uma casa habitada e que queremos permitir que outros hoje possam atravessar esse espaço. Daí o refeitório, que é um espaço importante de qualquer casa e, portanto, não quisemos privar as pessoas de poder usufruir desse mesmo lugar. Este espaço aqui é o refeitório por onde aqueles que nos visitam e que entram na nossa casa passam, atravessam, e era o refeitório quando havia de facto muitos seminaristas, aqui era o seminário maior e também menor, estavam aqui os padres do seminário. Só os prefeitos depois é que estavam neste outro refeitório, onde vamos agora entrar, que é o refeitório principal, onde hoje nós comemos, os que habitam esta casa, e era neste refeitório que estavam os seminaristas. Portanto, imaginemos este espaço com 100, 150 seminaristas, e aqui sim estariam só os prefeitos, os responsáveis, e os seminaristas. Este é um espaço que nós queremos mostrá-lo tal como o usamos, portanto, sem maquilhagem, diríamos assim, com aquilo que é natural nesta casa. Temos aqui apenas, se calhar, o elemento mais importante que nos recordam aqueles que passaram por seminários, não no nosso tempo, mas mais anteriormente, o púlpito. Este púlpito era usado exatamente para uma leitura espiritual enquanto se fazia a refeição. Obviamente, no meu tempo de seminarista já não eram feitas essas leituras espirituais, mas são ainda de alguns dos que habitam esta casa, alguns professores, padres mais velhos, que nos contam essas histórias e eles próprios subiam as escadas, que já não temos aqui, para subir ao púlpito e lerem então muitas dessas leituras espirituais. E portanto é esse espaço também que queremos permitir que as pessoas usufruam. Foi o homem que marcou esta casa, Monsenhor Nunes Pereira, e esta xilogravura é uma memória de Monsenhor Nunes Pereira. Exatamente, este é um dos vários exemplares que vamos encontrar da sua obra nesta visita. Infelizmente nós temos mais obras, mas não as temos neste momento capacidade de as expor todas com qualidade, com essa possibilidade. Nós temos 15.000 obras do Nunes Pereira, o que imaginamos é um acervo muito grande, muito bom. E estamos a procurar, temos um museu atualmente, se pode visitar, não está nesta proposta que fazemos, não está incluído, ou seja, se quisermos visitar o Museu do Nunes Pereira, teremos que nos dispor exatamente a essa visita, mas é um espaço preparado para qualquer uma dessas visitas. Os elementos artísticos que sempre marcam a visita destes espaços que foram de formação sacerdotal. Depois do espaço de convívio, da refeição, o que é que quem visita o seminário pode ver? Vamos continuar a nossa visita e vamos passar por um espaço também bastante comum, que são as escadas. Estas são umas escadas em caracol, vamos subir esta deste lado, que são 118 graus, sendo que a outra escada de caracol, que é um momento muito bonito, são 119 graus. Acredito que um espaço como este, das escadas, enfim, era um espaço de circulação entre andares, não é? Central para a vida do seminário. Sim, é um espaço muito interessante, nós percorríamos-lo imensas vezes, nota-se pelas pedras tão bem gastas, mas também é interessante hoje quando olhamos com outro olhar e percebemos a beleza da arquitetura e a grandeza de estarmos a percorrer estas escadas, 118 graus, numa arquitetura muito diferente. Ou seja, é uma espiral, não tem apoio central e tem um efeito belíssimo quando olhar de cima para baixo, porque permite-nos contemplar um bocado uma arquitetura diferente. A escada não tem apoio central, a pedra é toda encostada na parede e é suportada degrau sobre degrau. Até eu costumo brincar, até percorrer isto é uma experiência mística, no sentido de como é que acreditamos que é possível subir estes degraus e a escada aguentar-se tão bem. Portanto, é um espaço também muito interessante de visita.
Uma escada que conduz a esta capela de São Miguel. Exatamente, que é uma capela relicária. É uma capela belíssima, pouca gente conhece, obviamente. Mesmo nós que estudámos por aqui, se calhar entramos neste espaço sem o contemplar. Essa também é uma oportunidade que estas visitas permitem. A quem por aqui viveu, por aqui passou, poder voltar a olhar o espaço, mas agora contemplando. Eu próprio agora leio o espaço e visito o espaço e sinto-me no espaço de outra maneira. Neste andar superior, acredito que vamos nos aproximando dos aposentos, tanto dos seminaristas como dos responsáveis, sacerdotes e bispos desta diocese. Este é o espaço habitável, habitável no passado e habitável no presente. Nós moramos aqui, eu moro aqui ao fundo deste corredor e por aqui moram aqueles que são os que habitam este espaço, alguns sacerdotes. Temos connosco, inclusive, a viver um professor de música, que quis optar por viver neste espaço, uma vez temos órgãos, pianos, portanto, para quem está ligado à música, talvez isso tenha bastante interesse. Temos um seminarista que concluiu o seu percurso e que concluiu também a sua tese de mestrado aqui, e um pré-seminarista que, por acaso, está agora nestes dias, nestes meses, está connosco. E chegamos àquele que é o espaço dos aposentos do bispo. Então, entramos desta forma modesta, num espaço diferente. Por fora tem este ar modesto e quase monacal, mas depois por dentro percebemos um espaço novo e diferente com a nobreza própria daqueles que eram os bispos e também daquele que era o paço episcopal. Os aposentos episcopais, portanto, havia o quarto, havia o escritório e a sala de de recepções. sessões. Nós vamos ter o acesso a esta sala pelo outro lado. Antes de sairmos, nós notamos um ambiente quase monástico à entrada, mas à saída parece que estamos num outro ambiente. Sim, e o que é interessante é como é que se faz essa ponte, isto é, como é que passamos de um lugar nobre, de um paço episcopal, se quisermos, para um seminário do cotidiano. E também a arte aqui ajuda, não só esta porta com esta elegância toda, que é uma porta única, apesar de ter esta figuração e parecer efetivamente uma porta mais complexa, mas depois há também uma arte a ajudar essa passagem da grandeza para a humildade. E que é com esta peça, com esta ilusão óptica, se quisermos, porque ao passarmos esta porta do lado de lá, vemos simplesmente uma porta simples e humilde, de como todas as outras portas. Estes são então os espaços públicos nos aposentos do Bispo diocesano. Exatamente. Aqui era a sala de reuniões, um espaço também muito bonito, não só pelo enquadramento, os tetos e o papel de parede, mas depois a própria mesa é uma mesa em madeira preciosa, toda incrustada, com as armas do Bispo, fundador. E depois temos aqui algumas tábuas e pinturas que de facto nos trazem a outras épocas. Provavelmente esta é uma das peças mais interessantes que temos, é uma peça atribuída ao Grão Basco e, sendo verdade, ou a ser verdade, é uma peça que, para além da beleza, tem um valor e uma dimensão artística, diríamos, reconhecida. Este espaço aqui é um espaço também de uma beleza muito significativa, é um espaço com muita dignidade, não só, é muito interessante porque tive a oportunidade, falando com reitores que ainda estão vivos e, portanto, que na altura, quando nomeados, tiveram aqui as suas audiências e puderam contar a sua história. E há um pormenor que, pelo menos a mim, achei bastante interessante. Um desses reitores contava que quando foi nomeado a primeira vez, depois de ter anunciado a sua chegada, o secretário do Sr. Bispo dá essa indicação
E então ele chegou, sentou-se neste lugar, aguardando que o bispo saísse do seu escritório, carregou-se numa campainha que está aqui, um sinal quase imperceptível, portanto, carregou na campainha, aguardou a chegada do seu bispo, que entrou, sentou-se naquele lugar, e então ele diz-lhe: tu estás nomeado para a paróquia tal. E ele disse: nem sei, nem imaginava onde é que essa paróquia era, e simplesmente disse: com certeza, Senhor Bispo. E então este espaço é um espaço também de histórias, mas de histórias muito próximas, concretas, e é um espaço onde se destaca desde logo estes dois Cristos de marfim também, estas louças da Vista Alegre, todo este mobiliário incrustado, de uma beleza também muito grande, o papel de parede, os tetos e, claro, as vistas que são fabulosas sobre a cidade e que criam também um ambiente de acolhimento, mas também de grandeza, ou seja, é óbvio que este era verdadeiramente um paço episcopal àquilo que se pode imaginar no início do século XX. E essas vistas que o Bispo diocesano tinha aqui a partir dos seus aposentos é também uma proposta que é feita a quem visita todo este espaço. Nessa lógica que falávamos da fruição do espaço e dos lugares, este é claramente um lugar a fruir, porque é uma das varandas mais bonitas da cidade, tem um olhar sobre a cidade que poucos conseguem, porque daqui temos um alcance a partes da cidade não tão comuns. Temos o diálogo com o rio, temos todo o diálogo com uma parte até de tudo aquilo que é o terreno, os laranjais, aquilo que eram antigamente os laranjais de Coimbra. Este é um espaço característico também nas várias casas de formação dos sacerdotes, sobretudo porque eram casas de estudo mesmo, não é? Sim, esta é a Biblioteca Velha. É um espaço muito especial da casa, porque de facto era um espaço de formação. Inicialmente, na hora da construção dos seminários, foi o primeiro refeitório, porque a casa, só depois, posteriormente, é que foi de facto foi alargada, ou melhor, foi concluída, mas naquela fase em que não estavam concluídas as obras, este foi o primeiro refeitório do seminário. Este espaço é belíssimo, é um espaço, de facto, que tem aqui livros desde o início do século XVI, portanto, 1507, é o livro mais antigo que temos aqui, uma Suma de Alberto Magno, e até 1801 já temos noutros locais. Temos aqui mais de quase 9.000 volumes, aqui neste espaço. É um espaço não só arquitetonicamente de uma beleza ímpar, como depois é um lugar, se imaginarmos, estamos a falar provavelmente de uma das melhores bibliotecas neste período, obviamente, em teologia, em Portugal seguramente, e ao nível das melhores da Europa e do mundo. É um outro espaço ligado à cultura e à formação, este também onde nos encontramos, rodeado de azulejos. Sim, esta é uma sala de aulas de então e de hoje ainda. Hoje é um espaço que continua a ser um espaço de aula. É a sala principal, a sala de atos, que identificamos como a sala dos azulejos e onde no passado podemos sentar. No passado os alunos estariam nesta posição, sentados, tinham aqui umas mesas, pernas metálicas e depois um tampo em madeira, e o professor percorria ao centro da sala dando as suas lições. Claro que era uma sala também da abertura de ano, pelo púlpito. Hoje é uma sala de aulas, nós temos aqui a funcionar a Escola de Teologia e Ministérios e, portanto, sobretudo dedicado obviamente a leigos, e esta continua a ser uma das salas de aula, ou seja, como dissemos, esta casa é habitada e nós convidamos as pessoas a entrar nos nossos espaços e nos espaços que nós hoje usamos. Chegamos ao último espaço que é proposto aos visitantes conhecer e, desde logo, em todos eles fomos reparando nessa proximidade às tecnologias para ser mais fácil obter as informações. Foi um trabalho do seminário esse? Ora bem, ponderámos esse aspecto, mas obviamente parece-nos que nestas coisas devemos criar parcerias com aqueles que são os profissionais também deste espaço e que estão habituados a usar estas tecnologias. Por isso fizemos uma parceria com uma empresa privada, o Grupo Gala, que penso que já tem alguns contactos também com outros espaços. Achámos que seriam pessoas capazes de respeitar a filosofia da casa, a ideia desta abertura, do acolhimento e, sobretudo, a boa ligação entre aquilo que é um seminário e aquilo que é uma casa habitada com a possibilidade das visitas. Aqui temos esta tecnologia, os QR Code,
que nos permite, por exemplo, chegar aqui, tirarmos um telemóvel normal, fixar a língua em que queremos, vamos escolher aqui o inglês, por exemplo, e rapidamente abre uma página que nos vai introduzir a Church of the Holy Family. Neste espaço da Igreja da Sagrada Família, que proposta é feita a quem visita para tomar conhecimento de um espaço sagrado? Como disse há pouco, chegámos ao último momento, ao último lugar. E este é para mim, obviamente, e para todos os que nos visitam, será uma experiência, o lugar mais especial da casa. É um seminário, é uma casa religiosa, fazemos um convite a visitar-nos, não só na cultura, mas na espiritualidade. E, portanto, o convite que é feito é entrar em silêncio, depois de uma apresentação do espaço fora, de uma das sacristias, e depois a proposta é entrar em silêncio, sentar-se, contemplar a cúpula, que é provavelmente uma das cúpulas mais bonitas de Portugal, em termos de pintura, e deixar-se tocar também por aquele silêncio e pelo mistério que nós ali celebramos. Este é o espaço onde nós celebramos ao domingo, às 11. Penso que este exercício, que é obrigarmos no fim a levantar os olhos para o céu, é um exercício que no fundo é uma provocação. É uma provocação a perceber que a grandeza dos homens e das mulheres às vezes não está no chão, pisamos, mas no olhar, o quanto conseguimos elevar o nosso olhar. E, portanto, essa também é uma provocação que queremos que seja profética de algum modo e que a arte possa continuar a servir, aliás, ela foi usada sempre nesse contexto, possa continuar a servir para ser catequese, para continuar a evangelizar. Então, esta provocação final, para mim, é muito especial, que é obrigar aqueles que nos visitam a levantar os olhos e a contemplar esta cúpula, mas, se calhar, a contemplar o céu, que todos nós, pelo menos os crentes, desejamos alcançar, ou sermos alcançados por Ele, pelo céu. Padre Nuno, obrigado por esta proposta, por esta visita guiada que nos fez e esperemos de facto que o espaço seja conhecido e possa ser um local de fruição, como disse há pouco, para quem visita Coimbra, que possa visitar também este Seminário Maior de Coimbra. Muito obrigado e felicidades para este projeto. Obrigado. Até breve.